Qual yoga você pratica? Eu escuto muito essa pergunta aqui no estúdio. E eu resolvi trazer um livrinho que é esse aqui, Shiva Samhita. Nesse livro, o autor, que é desconhecido, e algumas pessoas consideram como o próprio Shiva que escreveu, ele traz uma explicação sobre o Hatha Yoga. O nome é Shiva Samhita, os ensinamentos do Hatha Yoga. Que o Hatha Yoga tem essa influência desde o século VIII do Tantra e do budismo. Então o budismo tem essa noção do vazio como meditação, de você entrar em contato com esse vazio, e esse é o ponto final, que é o considerado estado de nirvana. Então o budismo influencia o Hatha Yoga com meditações, exercícios que giram em torno desse vazio. E o Tantra é uma prática que tem a ver com a aproximação do corpo. Não há uma diferença, uma separação entre corpo e mente. O corpo ele funciona como o seu aliado, ou ele funciona como uma forma de experimentação. Também há influências do Vedanta. O Vedanta é uma interpretação dos textos mais antigos chamados Vedas. E o Vedanta, que também influencia o Hatha Yoga, de acordo com esse texto aqui, tem a ver com essa não dualidade, essa não separação entre mente e corpo, ou entre espírito e corpo. Um adendo sobre o Vedanta é que existem também diferentes tipos de Vedanta, não é só o Vedanta. Existe esse Vedanta que é não dual, que não tem essa diferença entre mente e corpo, e existe Vedanta também dual, e existem outros Vedantas também. Sobre um adendo sobre o século VIII, é que foi um conjunto de prática que surgiu voltada mais para o corpo, em contraponto a somente a leitura e as escrituras. Então, o Tantra e o budismo têm um pouco dessa prática corporal que influencia o Hatha Yoga mais tarde, no século do Shiva Samhita, no século XVIII. Porém, essa realidade última que o yoga quer trazer, o Hatha Yoga, tem a ver com um estado de libertação, tem a ver com poderes adquiridos ao longo da prática. Esses poderes são chamados também de perfeições. E a pessoa que tem esses poderes é chamado de um ser perfeito. Esses poderes seriam esses poderes paranormais, no sentido de sentir essa última realidade, é um dos poderes que se quer adquirir, sentir o corpo de determinada maneira, ficar leve, ficar pesado, invisível, poderes paranormais, entrar no corpo de alguém, estar em outro lugar, e assim vai. Muita coisa do que é falado no yoga hoje, sobre chakras, sobre energia vital, que é chamado de prana, sobre essa energia interior que você quer despertar, tem influência do Hatha Yoga, desse livro específico. O Hatha Yoga não é só um Hatha Yoga. Existe pelo menos 3 aqui citados de forma mais principal. Esse é um. O outro é o Hatha Yoga Pradipika. E um outro texto, dentre esses 3 principais, é o Gheranda Samhita. Mas também aqui nesse textinho, ele cita mais 18 textos, mais 15 textos, 18 no total, de Hatha Yoga. Esse texto aqui, em específico, ele data do século 17 ou 18. E os anteriores desde o século 14. 14, século 17 e 17 e 18, que são esses textos mais conhecidos do Hatha Yoga. Então não existe um Hatha Yoga, existem vários Hatha Yogas. E cada um com a sua visão, a sua prática. Aqui trata muito de chakras, energia vital, prana. Também de tentar explicar os corpos com a ajuda dos elementos. Essa é mais uma influência que o Hatha Yoga tem da medicina chamada Ayurveda.
Então o Hatha Yoga, ele não é algo estático, pois ele tem diversas influências. E ele não é uma coisa única, original, pois ele também tem diferentes tipos de Hatha Yoga. E muito do que a gente sabe hoje sobre yoga tem influência nesse livrinho, entre outros. As posições que a gente tanto conhece são explicadas mais nesse livro aqui, Hatha Yoga Pradipika. Como ficar de cabeça para baixo, posições sentadas, posições de flexão da coluna. E no próximo vídeo eu trago sobre o Hatha Yoga Pradipika. E é isso aí.